Então, meu papel hoje é falar sobre o núcleo de terapia celular, né, o projeto Nutec, e agora o Nutera, que é a fábrica que a gente tem, que eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho da experiência do Hemocentro, né, com essa pesquisa. Vou falar do projeto, né, que é o núcleo de terapia celular, e a área produtiva Nutera, que veio como evolução de tudo isso, né? Então, minha intenção aqui é passar como a gente começou lá atrás, né, na pesquisa, como a doutora Fabiola falou, na bancada, até que a gente pudesse chegar na ponta, né, para ofertar essa terapia para o paciente. Então, falando bem de maneira breve, né, o que são as células CAR-T, eu acho que esse assunto está bem na mídia. Então, as células T são linfócitos T modificados geneticamente para que a gente consiga expressar um receptor artificial que reconheça uma célula tumoral com grande especificidade, né, um antígeno tumoral. Então, basicamente, a célula CAR-T ela é formada por um domínio de ligação com o alvo, que é essa parte aqui, que é derivada de um fragmento variável de cadeia única do anticorpo, né, que vai ter como alvo, então, um antígeno específico tumoral. Então, diferente de uma quimioterapia, radioterapia, que a gente tem como alvo, né, a célula tumoral e também as células sadias, nesse caso, a gente vai ter uma grande especificidade, né? Essa é a vantagem da terapia. Tem um domínio transmembrana, que faz com que esse receptor ele permaneça ligado à membrana plasmática e à célula efetora. Um domínio de sinalização primário, que normalmente vem derivado do TCR da célula T, né, normalmente o CD3-zeta. E um domínio ou mais, né, domínios coestimulatórios, que faz com que essa célula permaneça ativada, faça a transdução de sinal e prolifere e vai, então, ter o seu efeito terapêutico, né? Então, de maneira bem simplificada, a gente faz essa modificação no laboratório. Então, como funciona essa terapia? Então, aqui está nosso linfócito. Então, a gente tem nosso TCR da célula ali preservado, né? Só para indicar. A gente faz uma modificação genética, ou seja, a gente vai ter que inserir o nosso gene de interesse, né? Que vai fazer com que essa célula expresse o receptor que a gente quer. Então, pode ser via lentivírus, que eu não vou entrar muito em questão, que o Lucas vai abordar mais, um retrovírus, etc. Então, a gente faz, então, a inserção desse material genético para fazer com que essa célula expresse, então, esse receptor e reconheça a célula tumoral com especificidade e leve a célula tumoral à morte. Nesse caso, eu estou representando um anti-CD19, que é o nosso caso aqui do Hemocentro, que vai ter como alvo uma célula B, no caso, que expressa o CD19 com alta frequência. Vocês entenderam o que é a célula CAR-T, de maneira bem simplificada? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma de produção, né? Como que a gente produz essas células? É uma terapia autóloga, ou seja, do próprio paciente, né? Não é halogênico. Você não pode doar a célula para a gente produzir. Então, o próprio paciente, então, a gente faz uma coleta que é denominada leucoaférese, né? Então, a gente coleta o sangue do paciente, a gente faz uma seleção, né? Como eu falei, é o linfócito T que a gente quer. Então, normalmente, a gente faz uma seleção desses linfócitos T previamente, faz uma ativação desses linfócitos T para que a gente consiga, para que o DNA seja inserido na célula de interesse, faz a modificação genética. Então, para que essa célula expresse o nosso receptor de antígeno quimérico, faz uma expansão no laboratório. Então, a gente tem que passar por uma expansão in vitro, que significa que a gente tem que permanecer em cultura essas células por um período, para que a gente tenha a dose preconizada para o paciente. Então, lembrando que a gente tem que fazer essa expansão, porque a terapia é peso dependente, né? Normalmente, 10 a 6, por exemplo, né? 10 a 6 células CAR por quilo de paciente, por quilo do paciente. Então, dependendo do peso, a gente tem que, né, expandir mais essas células. Se um paciente é criança, a gente expande menos e assim por diante. Então, essa expansão é mandatória. Depois da expansão, a gente passa por todo o controle de qualidade, né, do produto final, para que a gente tenha a liberação desse produto e posterior administração para o paciente. Então, esse fluxograma leva em torno de 10 a 15 dias. Então, o paciente fica esperando, então, essas células para reinfusão. Em 2012, a gente teve a primeira criança tratada com as células CAR-T. Então, nos Estados Unidos começaram os estudos clínicos com essa célula, vendo então que os resultados eram muito promissores e interessantes. Em 2012, esse caso é bem famoso, né, da Emily, que ela nasceu em 2005, foi diagnosticada com leucemia em 2010. Ela foi refratária a várias terapias, fez transplante de medula óssea, recaiu.
Em 2012, a família já não tinha mais o que fazer, né? E aí já estava em cuidados paliativos. E aí a família entrou em contato, então, com um pesquisador que estava desenvolvendo um estudo clínico para ela ser elegível, então, ao trial do CAR-T. E nenhuma criança ainda tinha sido tratada, né? Então, tem uma barreira ética envolvida. Mas, então, ela foi elegível, teve a infusão em 2012, e aí ela já imediatamente entrou em remissão. Né? E aí, em 2024, já ela está há 12 anos em remissão. Então, eles têm até uma fundação da Emily que recruta recursos para que volte para a pesquisa, né? Principalmente do CAR-T. Então, tem um livro também bem interessante, então, se vocês quiserem pesquisar, é a Emily. Então, só para ilustrar como essa terapia é uma terapia de sucesso. Né? Então, com a evolução, né, com os estudos clínicos, vendo que dava certo, fase 1, 2, 3, a gente chegou com esse produto no mercado já. Então, hoje a gente tem esses 6 produtos aprovados comercialmente. Né? Aqui tem a estrutura, principalmente contra o CD19, né, que eu mencionei, que é o que a gente usa aqui, que é o mais conhecido e o mais estudado, que então vai ter como alvo uma neoplasia hematológica, né, um linfoma, uma leucemia. Então, aqui estão todos eles. E agora, recentemente, para mieloma. Então, hoje, a gente já tem esses produtos disponíveis. Né? Se você quiser comprar essa terapia, você pode ter acesso. Na verdade, está disponível, mas talvez não acessível, né? Que é uma coisa importante, porque é extremamente caro. Né? Como a maior parte deles tem um preço de R$ 2 milhões, mais ou menos uma única dose. Né? Então, um preço não tão acessível, mas está disponível. E, no Brasil, foi aprovado pela Novartis, o Kymriah e o Carvykti pela Janssen. Tá? Então, está disponível aqui no Brasil, com exceção de que o produto é sempre manufaturado fora do país. Né? Coleta a célula aqui, manufatura lá e volta para o Brasil. Tá? Então, a gente começou, né, falando um pouquinho do nosso projeto, a gente começou lá em 2015, né, com um projeto de pesquisa mesmo na bancada, tentando desenvolver o vetor, fazer a expansão, qual que era a melhor forma de produzir essa célula. A gente fez os ensaios pré-clínicos. A gente teve umas colaborações iniciais, né, com parceiros de fora. Né? A doutora Virginia, que vai dar uma palestra também, foi para Purdue. Eu fui para Seattle, para a gente aprender um pouquinho como fazer essa terapia, para que a gente pudesse chegar hoje na aprovação do ensaio clínico. Então, a gente começou fazendo a produção em escala laboratorial, né, da bancada. Então, pegando a célula do paciente, fazendo todas aquelas etapas do fluxograma que eu mostrei. E tudo isso feito na bancada mesmo, em sistema aberto, que a gente sabe que não é o ideal, mas é o que a gente tinha disponível, só para a gente entender a viabilidade de execução do projeto. Como eu falei, a gente tem que fazer a modificação genética dessas células, que pode ser mediada por um lentivírus, um retrovírus. A gente faz pela modificação por lentivírus, então a gente também estabeleceu um processo de produção desses lentivírus in-house para que a gente pudesse desenvolver a pesquisa. A gente teve alguns resultados iniciais, então a gente viu que era factível então produzir essas células. Então aqui alguns resultados que então estão publicados, se vocês quiserem ter acesso, em 2019. Então a gente entendeu que essas células a gente conseguia fazê-las expandir in vitro, né, que é muito importante. A gente fez um modelo pré-clínico, vendo então que essas células, né, aqui tem o controle PBS e aqui tem as células CAR-T produzidas no nosso laboratório, vendo que a gente aumenta a sobrevida dos camundongos, regride a progressão tumoral. E aqui os ensaios in vitro também para provar que essa célula é sim eficaz e funciona in vitro, in vivo e modelo animal. E aí a gente foi evoluindo, né? Então a gente teve o primeiro paciente tratado na América Latina, né? Que foi o Sr. Vanberto, né? Em 2017. Então a gente fazendo ainda em escala aqui laboratorial, a gente produziu as células e aí ele foi elegível para a gente porque ele foi diagnosticado com linfoma em 2017, ele foi refratário a 4 linhas de tratamento diferentes, estava já em cuidados paliativos, já não tinha muito o que fazer. E aí então a gente, né, por modo compassivo, né, pela Anvisa, ou seja, por compaixão mesmo, a gente não tem o que fazer com o paciente, ele foi elegível ao nosso tratamento, ainda que experimental, né, mais uma chance para o paciente sobreviver. Então, a gente fez a infusão em 2019. Um mês depois, aqui está o PET dele, ele já não tinha mais nenhuma célula
nenhuma célula tumoral no corpo, né? Então, a gente ficou muito feliz com isso, né? Principalmente porque a gente foi o pioneiro e viu o tanto que a gente resgatava não só o paciente, mas como a família inteira, né? Então, ele aqui feliz quando ele voltou para a cidade dele, logo depois. E aí teve várias publicações na mídia, né, em relação a isso, que foi muito, que a gente tomou um gás maior, né, para a gente poder continuar. Teve uma publicação, então, depois disso a gente teve alguns outros pacientes, né, logo na sequência. E a gente teve essa publicação na Blood, né, mostrando a evolução desses 3 pacientes, como que eles, os resultados, né, como eles ficaram depois da infusão da célula CAR-T. E aí a gente se viu, né, tudo bem, a gente viu que funciona, como que a gente vai fazer para viabilizar esse tratamento para o maior número de pacientes, né? Então, aí que surgiu o NUTEC, né, que é o Núcleo de Terapia Celular, que, na verdade, foi um projeto, né, que a gente enviou para o programa da FAPESP, né, que é o Núcleo de Pesquisa Orientada a Problemas de São Paulo, que foi uma chamada em 2019. Então, a gente mandou esse nosso projeto com colaboração com o Instituto Butantan, né? Então, foi uma parceria, uma fusão dessas 2 instituições, Hemocentro e Butantan, porque a gente tinha expertise, né, em aspectos hematológicos, na produção, mas o IB também em produção de imunobiológicos, vacinas. Então, a gente fez essa fusão, que era necessária, né, porque a gente não tinha expertise em produção, em GMP, em fábrica. Então, a gente teve esse projeto aprovado, com algumas colaborações internacionais, cujo objetivo, então, foi estabelecer a fabricação local dessas células CAR-T e permitir que pacientes no Brasil tenham mais acesso a essa modalidade emergente de terapia. Então, aqui a equipe, né, na época, diretor, vice-diretores. A equipe, então, são os pesquisadores associados, então, uma equipe bem grande para desenvolvimento desse projeto. Aqui, alguns pesquisadores internacionais que a gente estabeleceu parceria, porque não só, como vocês vão ver, a gente tem só o objetivo de produção de CAR-T, mas a gente tem as inovações, né, para a gente continuar em avanço. Então, as inovações, claro, com parcerias internacionais, aqui os pesquisadores. E a gente dividiu esse projeto em 3 frentes de ações diferentes, que seria a melhoria do processo de produção dessas células CAR-T em sistema fechado. Como eu mencionei, a gente fazia em bancada, em frasco, plaquinhas, então a gente tinha que evoluir para um sistema fechado, para que a gente pudesse garantir a segurança para a infusão no paciente. A gente tinha outra frente de escalonar a produção de vetor viral, né? Como eu mencionei, a gente usa um lentivírus, então a gente queria ter essa outra frente também, para que a gente pudesse ter independência na produção desses lentivírus. E também, como eu mencionei, a gente tem que sempre inovar, né? Então a gente tem essa outra frente, que são inovações estratégicas de médio a longo prazo, para a obtenção de produtos mais seguros e inovadores. E isso é a linha de pesquisa da doutora Virgínia, doutor Lucas, que eles vão apresentar para vocês também amanhã. Então, aqui, de maneira bem simplificada, a gente esquematizou como seria o escalonamento dessa produção. E lembrando que a gente faz um CAR-T anti-CD19, né, para neoplasias hematológicas. Aqui, de acordo com os anos, são 5 anos de projeto. Então, a gente começou, de fato, em 2021, então, vigência até 2026. Então, a gente, aqui, vou só mencionar brevemente, a gente testou alguns sistemas de expansão, qual seria o melhor para que a célula proliferasse mais, tivesse mais viabilidade e fosse... que a gente pudesse fazer a translação, né, desse processo para que a gente pudesse produzir na fábrica. Teve a questão também da produção de vetores virais, em condições também em boas práticas de fabricação, né, GMP. Isso está em andamento também, que acho que a Genoveva vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse tema. E aqui as inovações, né, de médio e longo prazo, que seria desenvolver um CAR-T halogênico, né, ou seja, um CAR-T que não fosse autólogo, porque aí o paciente tem disponível off the shelf, né, na prateleira, quando necessário, que isso é algo muito importante. Tem outros vetores para outros tipos de tumores, células NK, que é a pesquisa da Virgínia, outras formas de inserção do vetor, sem envolver vírus, né, estratégias não virais, e etc. Então, esses é basicamente os 3 braços do projeto. E com isso, né, então a gente foi desenvolvendo o projeto, com essa parceria com o Butantan, a gente, então, vislumbrou a construção de uma fábrica para produzir essas células, né? Então, aqui está a planta, né, da fábrica, e aqui são todas as salas, né, que a gente desenhou. Então, seriam salas de criopreservação, produção de DNA,
produção de lentivírus, salas produtivas, salas de controle de qualidade, salas de isolamento da célula. Então, essa planta aqui ilustrada. E aí aqui veio a concretização de tudo isso que a gente, né, começou lá atrás e que a gente inaugurou a fábrica ano passado, né? Então, agora denominado Nuthera, né, Núcleo de Terapia Celular. Então, é uma fábrica bem grande, GMP. E aqui está um pouquinho das fotos, né, da parte interna, né, aqui do corredor interno. Então, aqui são todas as salas que eu mostrei naquela planta. Né? Então, hoje a gente já está lá dentro trabalhando, aqui todo paramentado, né? Um universo um pouquinho diferente, né, do que a gente trabalha na bancada. Aqui está a equipe de produção, hoje, né, atuante no Nuthera. Né? Então, a gente está com todos esses colaboradores, trabalhando arduamente para que a gente possa entregar esse produto de forma mais segura para o paciente. Aqui eu tenho um vídeo, só para mostrar a fábrica. Deixa eu ver se eu consigo. Então, a gente vai iniciar o estudo agora em março, né, a previsão. E a previsão são 81 pacientes com leucemia linfóide aguda B e o linfoma não Hodgkin B recidivado refratário. Fora os outros pacientes que a gente vai ter como modo compassivo ainda, que são aqueles pacientes que a gente não tem mais alternativa terapêutica, que não se enquadram no ensaio clínico. Né? Então, as expectativas são as mais altas possíveis, né, de que a gente comece e a gente consiga resgatar esses pacientes que eventualmente já não tem mais o que fazer. Então, algumas conclusões. Então, a gente conseguiu, com a viabilização desse projeto, né, fazer um aumento de escala para a produção dessas células CAR-T, né, visando tratar um maior número de pacientes, então, com a aprovação do ensaio clínico. A gente fez otimização de protocolos, procedimentos, controle de qualidade. Então, a gente debruçou muito firmemente em documentos, né, que são, infelizmente, GMP significa Give More Paper também, né, muita papelada, mas que são, claro, muito importantes. E desenvolver um sistema de produção fechado, né, como eu mencionei. E a gente tem todo o braço de inovações também, que vão fazer com que a gente consiga evoluir daqui para frente para mais ensaios clínicos, para tratar outros tipos de doenças e sempre evoluir, pensando sempre como foco final o paciente. É isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada pelo convite.